adiantar algumas coisas antes da gente começar, certo? Nós tivemos uma aula semana passada para vocês fazerem uma certa avaliação, um estudo do texto, que até eu pedi para vocês fazerem referência ao estudo que nós tivemos da aula de história e tal. E antes de nós começarmos as nossas férias que foram antecipadas, eu passei em forma de slide uma aula que era sobre notações léxicas, que eu tive uma certa dificuldade para passar as atividades para vocês, o conteúdo pelo WhatsApp. Por quê? Porque eu estava sem esse material em mãos, porque eu não estava com esse conteúdo. Então, se você que ficou com uma certa dificuldade, se está perdido em relação a quais são as atividades para fazer, nós estamos já no conteúdo de notações léxicas e nós vamos passar hoje para o conteúdo de palavras com S e SS, certo? A extensão da agenda é um pouco grande, mas eu vou dar uma certa explicada. Por quê? Porque esse conteúdo é um conteúdo simples, então eu juntei 2 conteúdos hoje. Para quê? Para que você possa fazer uma atividade de maneira um pouquinho mais caprichada. Porque se fosse só o conteúdo de palavras com S e SS, seria uma coisa muito reduzida, entendeu? Então eu decidi juntar com o estudo do texto, beleza? E aí o que acontece? Eu também trouxe um reforçozinho, um estudozinho, que vocês vão fazer uma leitura de um texto para fazer uma atividade. E a leitura do texto da página 46, 47 e 48, para vocês fazerem essa atividade também. E a página 45, que é só para fazer um estudo do quê? Das palavras com S e SS, beleza? Um estudozinho de gramática, beleza? Certo, gente, aí ó, é a agenda de vocês. Português, palavras com S e SS, página 45, tá? Leitura do texto, página 46, 47 e 48. E o reforço, o livro de reforço, página 57. Tô aqui passando só para recapitular o que é a agenda. Vou dar uma apagada e vou dar uma certa explicada sobre esse conteúdo de S e SS, beleza? Beleza, gente. Passando aqui. Conteúdo, palavras com S e SS, certo? No início de palavras, ou quando entre consoante e vogal, a letra S terá som de S. O que quer dizer com isso? A letra S tem som de S, certo? Nós estudamos as questões dos fonemas. O que são esses fonemas? São sons. Sons que nós escutamos durante estar falando certas palavras, certo? Então, a letra S, ela tem diferentes sons, ela tem diferentes fonemas. Ela às vezes tem o som de Z, ela às vezes tem o som de S, beleza? Então, às vezes nós temos que colocar 2 S's para que essa letra, esse fonema, possua esse determinado som, esse som de S. E às vezes não é necessário, como por exemplo, quando começa palavras com S, não é necessário botar 2 S's. A língua portuguesa, ela se torna um pouquinho complicada às vezes. Por quê? Porque ela tem certas regras e às vezes não. E a regra mais simples que nós temos é para os sons. Sons, por exemplo, a letra S, ela tem muitas regras. Não muitas, mas o suficiente para a gente já decorar ou aprender mesmo. Só que o problema da língua portuguesa, que muita gente reclama, que a língua portuguesa é muito difícil, a língua portuguesa é isso, a língua portuguesa é aquilo. Não, o problema é que nós somos nativos. O que quer dizer isso? Nós já falamos português. Então, certas coisas, certas observações que nós fazemos são inválidas. A gente nem reconhece, a gente não percebe. O que acontece? Certas coisas que a gente acaba falando, a gente não percebe. Por exemplo, a nossa forma até mesmo de fazer uma pergunta. Nós temos uma entonação quando estamos fazendo a pergunta. Só que a gente só percebe, só analisa isso quando estamos fazendo cursos de outros idiomas. Por quê? Porque quando você está fazendo um curso, um estudo da língua inglesa, um estudo da língua italiana, a gente percebe que eles têm
que quem fala muitas línguas, ela tem a tendência de fazer observações maiores para a sua língua materna, a língua que você já nasceu falando, entendeu? Então, a observação que você tem que fazer da letra S. Palavras que começam com S, ela vai ter a tendência a ter esse som. Samuel, Sara, sonhar, conseguir, suco, consoante. Mas espera aí. Conseguir não começa com S. Por que a professora botou isso? Porque aqui a letra S tem o som de S. A regra não é essa. Há situações onde a letra, com o início de palavras ou quando entre consoante. Que consoante que está? Entre o N. Normalmente o N tem a questão da nasalização. E essa nasalização faz com que o S ele tenha som de S, ele não vai ter som de Z, certo? Aí eu coloquei também exemplo, conseguir, consoante, e a palavra suco eu coloquei aqui porque começa com a letra S e tem o som de S, certo? Passando. Continuando aqui com o segundo ponto, quando estiver entre vogais, a letra S terá som de Z. Você já deve ter visto essa regra antes, não é de agora. Então, essa regra é uma regra simples. Como eu disse, na língua portuguesa tem regras que você dá para levar para o resto da vida, porém tem outras regras que não. Por quê? Porque a língua portuguesa ela tem a tendência sempre a fazer reformas. Nós temos o costume de mudar certos termos, mudarmos certas pronúncias e isso faz com que a língua portuguesa haja muitas mudanças. Então, um exemplo dessa regra é algumas palavras que nós temos o costume de falar mesmo, como por exemplo, arrasar, casar, casa, análise. Essas palavras, a letra S está no meio de duas vogais. Então, quando ela está no meio dessas duas vogais, ela tem a tendência a ter esse som, esse fonema, que eu falei lá no começo das aulas, lá no começo do ano, que era fonema. É o som produzido por causa de determinados elementos, determinados grafemas, quando nós estamos pronunciando, certo? Beleza? Continuando para o terceiro ponto que tem no livro, tá? Se quisermos preservar o som de S entre vogais, devemos usar SS. Certo, quero manter o som do SS, porém, eu posso colocar o SS. Porém, o que tem aí? Uma certa regrinha, você nunca vai poder começar certas palavras com SS. Certo, tia? Já sei disso, já vi isso em outras séries. Por isso que eu disse que a atividade é simples. Porque essas regras vocês já viram em outras séries, vocês já devem ter escutado com outros professores. Então eu só estou recapitulando, ok? O livro está apresentando esse conteúdo, eu estou recapitulando com vocês. A atividade é simples e vocês vão fazer em casa tudo, beleza? Sem problema nenhum, né? Fácil, fácil. Aí tem alguns exemplos, palavras que a gente costuma utilizar: passeio, possuir, pássaro. E aí, professora, é só isso? Simples, tá fácil demais, mamão com açúcar. Beleza. O segundo ponto, na verdade, que eu quero trabalhar com vocês nessa aula, é a ideia de leitura, a ideia do texto. Então hoje eu vou dar algumas dicas de leitura. Por quê? Porque a segunda atividade de vocês, vocês vão trabalhar ela em casa, é justamente sobre estudo do texto, ok? Vou passar para vocês uma dica. Beleza, gente. O segundo ponto dessa aula é justamente para falar sobre alguns aspectos. Que aspectos seriam esses? Algumas coisas que eu acho interessante vocês anotarem. Esses pontos que eu acho importante é justamente para vocês começarem uma certa leitura. Que leitura seria essa? De qualquer tipo de texto. Então, vocês que estão no quarto ano, fica mais fácil vocês anotarem certos pontos quando vocês estão fazendo uma certa resenha, um certo resumo de qualquer conteúdo quando vocês estão estudando, beleza? Um texto, ele possui uma certa mensagem. Essa mensagem que ele quer passar, ele tem um público-alvo. Então vamos lá, o livro didático de vocês, eles têm uma leitura fácil
que ele quer passar para um público-alvo, que são vocês, que são crianças. Ah, tia, mas tem palavras que eu não conheço. Essas palavras que você não conhece, você pode procurar num determinado lugar que tem no próprio texto, que se chama glossário. O que é esse glossário? É como uma espécie de dicionário. Você procura as palavras, tem uma lista de palavras que está em ordem alfabética e tem o significado delas. Mas também nós temos que ter nosso próprio dicionário. Esse dicionário nós consultamos ele quando nós temos dificuldade com certas palavras. Depois, a mensagem desse texto, ela tem a tendência a ter um certo linguajar. O que eu quero dizer com isso? Esse linguajar, você vai procurar como esse texto está sendo escrito, entendeu? Depois que você observar isso, você vai perceber, vixe, a mensagem está fácil de observar, eu consigo entender esse texto. Então, isso são certos pontos que você deve observar quando você está lendo uma certa história, um certo texto, durante seu dia a dia. Passando para isso, existem personagens nessa história que você está lendo? Quais são? Então, você deve anotar. Se existe, anote, entendeu? Porque fica fácil depois. Quando você está fazendo uma leitura de um livro ou de um texto, é bom você anotar num pedacinho de papel ou num caderno, organize, esquematize o estilo do texto que você está fazendo. Por quê? Porque fica mais produtivo quando você for fazer uma resposta para certas perguntas, porque você consulta o seu material, a sua lista de informações que você conseguiu daquele texto. Você conseguiu notar onde é que acontece aquela história? Se sim, você anota. Tem certos elementos que passam despercebidos depois que você é um leitor ainda iniciante, mas depois que você tem um certo costume, um certo hábito de ser um ótimo leitor, um leitor ativo, um leitor que é observador, essas informações acabam sendo notórias, acabam sendo mensagens que você acaba observando sem certo esforço. Não precisa de esforço, beleza? Outras mensagens você consegue observar no texto como mensagens implícitas e explícitas. Essas mensagens implícitas às vezes requerem que o leitor tenha um certo conhecimento, uma certa atividade ativa quando se trata de leitura para conseguir notar no texto, porque às vezes o autor ele coloca certas mensagens que você tem que tirar uma certa observação. Como assim? Existem mensagens subliminares. Essas mensagens subliminares requer que você tenha uma certa anotação de figura de linguagem. Às vezes a mensagem está no texto, mas ela está maquiada. Você precisa de um olhar mais preciso. E às vezes existem mensagens que elas estão no texto e é notório, como por exemplo características do próprio personagem. O personagem é maldoso, o personagem é bondoso. Essas mensagens já são claras para você já mais na frente, diante do livro, diante do texto, já conseguir perceber, certo? Beleza. Continuando o que eu estava falando, certo? Texto tem uma mensagem. E essa mensagem ela pode estar sendo produzida em um determinado local. E tem um estilo dessa mensagem que você deve observar. Quem é que está passando essa mensagem? Qual é o período que está ocorrendo essa história? Qual é o período que está ocorrendo essa mensagem, certo? Aí você faz essas anotações. Para quê? Para quando você for fazer atividade do estudo do texto, beleza? Certo, gente, continuando. Certas mensagens vocês vão conseguir anotar do texto, vocês vão conseguir responder, vai ficar fácil, certo? O que a senhora está querendo passar com isso? Eu quero que vocês possuam uma certa observação de texto nesse período que vocês estão em casa. Peguem textos, peguem livros, façam anotações, façam observações. Tentem ser leitores ativos. Já que vocês estão nesse período em casa, vocês estão com tempo. Então, passem um momento para vocês conseguirem visualizar tudo aquilo que vocês estão lendo. A imaginação, certo? Porque eu quero que vocês tenham imaginação. Busquem dessa imaginação, nesse período que vocês estão em casa, com uma forma positiva. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa bastante imaginativa. Como assim?
A pessoa, ela vem contar uma certa mensagem, uma certa informação sobre o cotidiano dela, sobre a vida dela, ou uma certa experiência que ela teve. Eu não consigo simplesmente imaginar o básico, o simples, não. A pessoa, ela foi contar que ela saiu de um supermercado, passou por uma farmácia e ela teve que passar por certas ruas que tinham uma certa aparência ruim, tinham cores pesadas. Eu imagino tudo isso. Eu crio um cenário na minha cabeça. E se ela começa a falar o que é que ela fez, que ela tropeçou numa determinada poça de lama, porque um cachorro esbarrou com ela, e o cachorro ela tinha uma aparência de um abobalhado, eu imagino tudo isso. E se a cena ela tem a tendência a ser cômica, ser engraçada, eu tenho a tendência a imaginar tudo isso e a me questionar, quer dizer, por que essa pessoa fez isso? E aí, esses questionamentos que eu faço, às vezes eu acabo fazendo piadas dentro da minha cabeça, com algumas histórias, e às vezes as pessoas não entendem por que eu estou rindo. Porque eu sou uma pessoa muito imaginativa, eu tenho a tendência a isso porque eu leio muito. No meu período que eu estava na escola, eu pegava livros para entregar em uma semana, mas eu não pegava apenas um, eu pegava muitos. E assim, eu recebia certas reclamações em casa porque eu tinha a tendência a passar muito tempo lendo e eu não fazia certas coisas dentro de casa, como às vezes encher garrafa. E a minha mãe brigava muito comigo por isso. Mas aí ao mesmo tempo ela recompensava por eu ser uma boa filha e estar dentro de casa apenas lendo, não fazendo coisas erradas mundo afora, entendeu? E assim, eu agradeço muito o apoio que eu tive em casa, ainda assim, pela questão da minha preguiça de eu ficar muito tempo lendo. Eu agradeço a minha mãe por ela ter tido a atenção, a precisão, a certa paciência, de ela entender que eu gosto muito de ler e eu hoje fazer certas coisas, ter um certo conhecimento por causa dela, porque ela me apoiou muitas das vezes, entendeu? E assim, eu espero também que vocês tenham a tendência a ser assim, certo? A dica de hoje é mais para a dica de leitura e também uma observação sobre a gramática, sobre o estudo da letra S, a letra com palavras com SS também. E assim, eu espero que vocês consigam produzir a atividade de uma maneira rápida, porque essa atividade ela é simples, certo? A atividade, por exemplo, da página 45, ela tem uma sugestão, essa sugestão de resposta. Por quê? O que acontece? A questão 1, vocês vão observar uma certa tabela que tem e vocês vão responder as questões. O item A pede o que aconteceria com a palavra posse se fosse escrita com apenas um S. O que queria acontecer? Vai ter uma observação que você vai ter que fazer aí, que é justamente no som. Quando mudar o som, vai mudar o significado, beleza? B. Por que a palavra saída não foi escrita com SS? Tem uma regra para isso. Onde é que está a letra S? Faça a observação. Item C, na página 45. Que diferenças você percebe entre as palavras pousado e consecutivo, quanto ao uso da letra S? Em referente ao uso da letra S, a palavra pousado e consecutivo, tem algum som diferente? Certo? Você vai fazer essa observação. Já na página 46, que é justamente você vai fazer uma leitura de um texto que é referente a como se fosse um diário, está totalmente escrito à mão, tá? A intenção de que foi escrito à mão esse texto, mas você vai fazer uma leitura sua, você vai tirar as informações suas. Para quê? Para você poder responder na página 47, 48 e 49. Na página 47, você vai fazer um estudo do vocabulário. Com esse estudo do vocabulário, você vai ter que ter em mente as palavras. As palavras que foram utilizadas foram palavras fáceis ou foram palavras difíceis do texto da página 46. Daí, você vai responder a questão 1 e vai substituir, você vai trocar certas palavras, certos termos. Não é simplesmente copiar e colar, beleza? Você vai ter que fazer uma mudança, mas com o mesmo sentido, beleza? Aí você vai fazer essas modificações com as palavras que já tem aí dentro, museu, hábitos e guia, 3 quadradinhos que estão aí. E aí você vai fazer, item A, as maneiras usuais de ser da pessoa de antigamente nem sempre permanecem nos dias atuais. Depois,
Ontem fomos a uma instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor artístico histórico. E nos divertimos muito. E o item C. Viajei com minha família para outro país e, como nada conhecíamos lá, tivemos que contratar uma pessoa que dá direções. No item A, no item B e no item C tem 3 termos, 3 descrições que estão em negrito, está mais escuro. Essas 3 descrições aí você vai trocar por um termo. Como eu disse, no dicionário tem a palavra e tem o significado da palavra. Nas frases está o significado da palavra. Você vai trocar pelo termo correspondente, beleza? Já na questão 2, você vai apenas adequar o número 1, o número 2 no lugar correspondente. Número 1 é o que é museu e número 2 o que são hábitos. Você vai adequar corretamente. E a questão 3, você vai apenas marcar a opção correta. Em qual das frases abaixo a palavra guia está com o significado do texto que você leu. Já passando para a página 48, você vai fazer uma marcaçãozinha na questão 1 em relação ao lugar correspondente, para onde foi a turma de acordo com o texto do diário. Então você vai marcar. E a questão 2, você vai dizer aí, de acordo com o guia, o que forma a cultura de um povo. Você vai dar uma sugestão aí de resposta. Questão 3 é simples, você vai marcar as alternativas corretas de acordo com o diário que você leu. Passando para a questão 4, você vai ter uma resposta pessoal, você vai dar a sua opinião do que outros aspectos culturais que vieram no passado, além dos citados no texto, existem nos dias de hoje. E quais costumes temos hoje que não existiam quando seus pais eram crianças. Beleza? A página 49 eu vou passar para outra aula, beleza? Que já é um assunto diferente, que não é para nossa aula hoje. E vocês também vão produzir a atividade do livro de reforço, beleza? Fiquem em casa, eu conto com vocês, saúde de vocês, eu espero que todos estejam bem. E assim, continuem fazendo as atividades, continuem produzindo, continuem lendo. Mantenha a mente e o corpo de vocês ativos dentro de casa. Existem lives, existem certos mecanismos que a internet está fornecendo durante esse período para a gente manter nossa atividade, nossa rotina, mantenha o horário, o costume. Não fiquem dormindo até tarde, porque isso vai causar um mal a vocês. Vocês são crianças e acabam dando uma rotina ruim para vocês. Quando nós voltarmos, espero que não dê um certo choque a rotina de ter que voltar à escola, o horário habitual, beleza? E eu espero que vocês estejam bem, certo? Beijo, se cuidem!